Bom dia, crianças. Nós vamos falar hoje em geografia, tá certo? Sobre a cidade e o campo. A cidade, nós sabemos que corresponde à zona urbana, certo? A área urbana. E o campo corresponde à área rural, o interior, como nós chamamos, né, aqui na nossa região. Então, aqui nós temos imagens que representam a zona urbana, no caso, a cidade. A cidade, né? E aqui nós temos algumas imagens que representam a zona rural, o campo. Eu costumo dizer que atualmente na nossa sociedade, as diferenças antigamente eram bem nítidas com relação às habitações, às moradias. A diferença era grande entre zona rural e zona urbana. Atualmente, todos nós aqui conhecemos, né, a zona rural. Alguns de vocês, alguns de nossos colegas de sala de aula moram inclusive na zona rural. Outros, a grande maioria, mora aqui na zona urbana mesmo, na cidade de Miguel Alves. Mas nós sabemos que quanto às habitações, as casas das zonas rurais, elas estão, né, iguais com relação à construção. A maioria das casas das zonas rurais, grande maioria, elas são construídas assim como a nossa casa. São construídas de tijolos, cobertas de telha. Na zona rural também nós temos atualmente, a questão da água encanada, que antigamente não era. As pessoas puxavam a água com balde dentro do poço para fazer o abastecimento na sua residência. Atualmente a água é encanada, as pessoas compram bombas, colocam nos poços e fazem a instalação na sua residência e tem lá água encanada. Temos também na zona rural, no campo, nós temos também a questão da energia elétrica, que antigamente não tinha, atualmente nós temos. Todas as residências na zona rural têm energia elétrica, tem água gelada, tem a geladeira, tem televisão. A maioria das casas também tem a internet, como nossos alunos mesmo, nossos amigos de sala de aula aqui. Lá pega a internet, tem Wi-Fi, né, tem internet. Tem ar-condicionado, tem ventilador, tem tudo, gente, certo? Então, dos mesmos direitos que nós temos, gozemos aqui na cidade, lá no interior também eles têm. A tia tá falando isso porque antigamente a maioria das casas da zona rural eram feitas de taipa, tá certo? Eram construídas cobertas de palha e hoje não. Com relação a isso, a gente não tem mais essa diferença, sim. A diferença, crianças, que a tia quer que você se atente preste atenção, né? Fique atenta ou atento. A diferença entre a zona urbana e a zona rural, né? Entre o campo e a cidade a cidade, como vocês podem estar observando a imagem, a questão do trânsito, gente. Trânsito de veículos, certo? É uma grande quantidade de veículos circulando o tempo todo, né? Para isso tem as sinalizações, tem os semáforos, para ajudar as pessoas a se deslocarem melhor. Também nas grandes cidades a gente observa, gente, olha, a questão dos prédios, olha, é muito grande a quantidade, né, de prédios. Atualmente as grandes cidades são construídas poucas as casas, mas a questão, né, de prédios, de apartamentos. E o fluxo de pessoas nas grandes cidades, como você pode estar observando, tá certo? Nas cidades também nós sabemos que nós encontramos as lojas, encontramos farmácias, encontramos hospitais, supermercados, lojas tanto de eletrodomésticos, de móveis, como lojas também de confecções, de roupas, tá certo? Bancos, uma infinidade de igrejas, tá certo? Isso nós encontramos na zona urbana, na cidade, certo? A cidade é formada assim, né? Pelas praças, né? Pelas construções, comércios, bancos, farmácias, certo? Na zona rural, nós temos o que? A predominância na zona rural, gente, é da pecuária e da agricultura. É a diferença entre o campo e a cidade. Na cidade não é um local propício e adequado para a criação de animais, da mesma forma que também não é propício nem adequado para a agricultura. O local propício e adequado para a agricultura é o campo. O que é a pecuária? Pecuária é a criação de animais, certo? Muito embora nós saibamos que na cidade algumas pessoas criam galinha lá no seu quintal, quando o seu quintal é grande, né, cria.
né? Mas o local correto e adequado para a criação e reprodução de animais é no campo, viu, gente? É no campo. Da mesma forma, a agricultura, o plantio da terra, como você pode estar vendo aqui, o plantio da terra, né? Aqui nós temos nessas belas imagens, né, representando o campo. Aqui representando a agricultura, que é a criação e reprodução de animais, a pecuária, desculpa, criação e reprodução de animais, a pecuária. E essa imagem, ela está representando a agricultura, que é o plantio e o cultivo, né, dos alimentos para a nossa subsistência, para a nossa sobrevivência. Aqui também nós temos imagens que representam o campo, que nós chamamos de interior, né? A maioria dessas famílias aqui lá no campo, elas têm a prática da policultura de subsistência. E o que é isso, tia? É porque a grande maioria das famílias que moram lá no campo, elas produzem, né, o seu próprio alimento. Elas fazem a roça, como nós conhecemos, onde ela planta o milho, feijão, arroz, né, abóbora, planta e ela colhe. Policultura de subsistência quer dizer que elas fazem isso apenas para o sustento da sua família. Na grande maioria das vezes, elas não produzem para vender, certo? Tanto a pecuária quanto a agricultura. A pecuária também, as pessoas criam galinha às vezes, bode, porco lá no seu quintalzinho, apenas para o seu consumo, para o consumo da sua família. Não é em grandes quantidades para vender, por exemplo. Então, essa, gente, é a policultura de subsistência. Não esqueça, é quando a família, ela faz a prática da pecuária e da agricultura apenas para o sustento da sua própria família. Ela não faz no sentido de realizar o comércio para vender, certo? Então, estará aqui a diferença entre o campo, principalmente a questão da prática da pecuária e da agricultura. E a gente observa também, né, a questão das áreas verdes. Nós temos com maior predominância onde? No campo, né, gente? Aqui nós temos, né, os tratores que são usados pelos grandes agricultores, as pessoas que trabalham na agricultura, para fazer o arado da terra. Isso quando ele não produz para o seu próprio sustento. Ele só usa o trator, na maioria das vezes, quando é para produzir em grandes quantidades, para realizar comércio. Aí aqui nós temos também, né, o agricultor, a pessoa que cuida, né, da agricultura, certo? Fazendo plantio de hortas, né, para cultivar as verduras, por exemplo. Aqui nós temos a pecuária, a criação e a reprodução, né, dos animais. E as casas também na zona rural, a gente observa que elas são mais distantes. Algumas, por exemplo, alguns campos, alguns interiores, como nós chamamos aqui do nosso município, inclusive os que vocês moram, que nós temos alunos aqui do Mato Seco, por exemplo, já é uma comunidade, um povoado já bem organizado, onde as casas são organizadas em fileiras, por exemplo, arrumadinhas, né? Tem tudo dividido. Lá no Mato Seco, no Centro do Desígnio, Porto do Desígnio, né? Todos os santos, que as casas são bem já organizadas, certo? Mas a grande maioria dos interiores por aí, as casas não são tão bem organizadas assim em ruas. Elas são mais distantes umas das outras, certo, gente? Como vocês têm conhecimento. Então, aqui nós temos a cidade. A cidade, você observa essa proximidade das residências, dos prédios, dos apartamentos. Então, observe direitinho a diferença nas imagens. Campo, a diferença entre o campo e a cidade. A cidade, nós temos a presença muito forte do trânsito de pessoas, né, de veículos. Como você pode estar vendo, as residências são muito próximas uma das outras. E no campo, é a prática da agricultura e da pecuária. Então, crianças, esse conteúdinho nós temos no nosso livro, na página 24. Vocês leiam. E em seguida, vocês façam atividade na página 25 e 26.